Você sabia que o suco gástrico produz ácido clorídrico? É isso mesmo. E o ácido clorídrico é um ácido tão forte que consegue corroer até metais. Porém, no nosso corpo, ele está em segurança devido a fatores fisiológicos. Se você quer saber mais a respeito desses assuntos, aprender química orgânica, bioquímica e áreas afins, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que você assista a essa aula até o final. O assunto da aula de hoje é ácido e base. Compostos que têm caráter ácido e que têm caráter básico estão presentes na natureza de forma geral, nas nossas células, nos nossos tecidos, nos medicamentos. Em todos os compostos que existem na natureza, vai apresentar ali a característica ácida ou a característica básica. E para isso, a gente precisa entender isso aqui na química orgânica. A aula de hoje, então, ela traz um conceito de ácido e base, um pouco diferente da química geral, mas aqui nós conseguiremos entender aos poucos e no decorrer das aulas, compostos que conseguem doar prótons, que conseguem doar hidrogênios, ou compostos que atuam como base, que possuem par de elétrons, que conseguem fazer uma nova ligação química, e isso é muito importante para a gente entender reações químicas, mecanismos de reação e assim por diante. Se essa aula chegou até você de alguma forma e está te ajudando, deixe seu like, se inscreva no canal e divulgue para que cada vez mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. Bom, primeira coisa que a gente precisa definir aqui é o conceito de ácido de base. Arrhenius, por volta de 1900, ele percebeu ou ele disse que compostos ácidos, que eu representei aqui de forma genérica por HA, são compostos que em solução aquosa, que na presença de água, se dissociam liberando íons H+. Esse é o conceito de ácido criado por Arrhenius, que ganhou o prêmio Nobel em 1903 por conta dessa descoberta. Então, ácido para Arrhenius é todo composto que em solução aquosa, que em presença de água, libera íons H+. E base são todos os compostos, segundo Arrhenius, que em solução aquosa, que na presença de água, libera íons OH-, libera a hidroxila. Esse conceito ele foi sendo modificado, mas foi Arrhenius que deu a primeira introdução na ideia de um composto que é ácido e de um composto que é base. Ele percebeu também que existiam ácidos e bases fortes e ácidos e bases fracos. O que significa isso? Ácido e base forte é aquele composto que em solução aquosa ioniza por completo, libera completamente seus íons. A gente considera que os íons são totalmente liberados. Ou seja, um composto ácido forte, ele liberaria em solução aquosa todos os hidrogênios presentes aqui ligado ao A-metal. Uma base forte libera todos os íons OH, hidroxila, que estão ligados a metais. E os ácidos fracos são aqueles, ou bases fracas, são aqueles compostos que ionizam, mas não por completo. Eles não liberam todos os seus íons H+, e nem todos os seus íons OH-. Para isso, para os ácidos e bases fracas, foi criado, através de cálculos matemáticos, uma constante. Essa constante existe tanto para ácido como para base, que a gente chama de constante de acidez e constante de basicidade. A constante de acidez, a constante de ácidos, ficou muito mais estudada, ficou muito mais difundida, mas isso serve também para as bases. Como que funciona a constante de acidez? Para a gente determinar, então, que foi denominado de Ka, que é constante de ácido ou constante de acidez, a gente coloca, então, os produtos dividido pelos reagentes.
Então, observe. Para conseguir encontrar a constante de acidez, a gente pega a concentração de íons H+, que foram liberados ali no meio, que se ionizaram, multiplica pelo ácido, pelo ânion que foi gerado, né, depois que o ácido se dissociou, dividido pelo ácido não dissociado, pelo ácido que ainda está com o seu próton ligado. Essa é a fórmula, então, da constante de acidez. A constante de acidez, ela gera números com expoentes e muitas das vezes expoentes com números negativos. Então, dá aquele número com zero, depois da vírgula, dá mais aquele monte de zeros. A gente tem que trabalhar com esses números pequenos demais, com expoentes, e ficava complicado de fazer uma análise um pouco mais rápida. Portanto, eles fizeram o quê? Eles criaram o pKa. Toda vez que aparece esse P aqui na frente de alguma constante, significa dizer que foi feito o logaritmo. Então, o pKa nada mais é que o menos logaritmo do valor do Ka. Então, se eu sei a concentração de íons H+, que foram liberados, se eu sei a concentração do ânion que estava ligado nesse H+, eu consigo saber qual que era a concentração do meu ácido que não estava dissociado, que está aqui do lado dos reagentes, e encontrar o valor de Ka. Eu pego o valor de Ka, faço menos log dele e encontro o valor de pKa. Esse pKa é muito usado em bioquímica e em química orgânica para medir a força de um ácido. Só que observe o seguinte: a constante de acidez, os produtos estão no numerador, enquanto que o reagente, que é o ácido, está no denominador. Quanto maior aqui a dissociação do ácido, quanto mais íons H+, e quanto mais ânions ele libera, maior é o valor da constante de acidez. Olha só, os numeradores são os produtos, então quanto mais ácido dissociado, quanto mais ácido ionizado, maior a constante de acidez. Então a gente consegue entender aqui desse ponto de vista que quanto maior o Ka, mais ácido é o composto. Porque o que é um ácido? Aquele composto que libera íons H+. Quanto mais íons H+, ele está liberando, maior vai ser o valor da constante de acidez. Portanto, o Ka, ele obedece o maior valor. Quanto maior o Ka, mais ácido. Agora, o pKa, observe que é menos log. Então, o valor aqui vai dar invertido. Então, o pKa, ele traz números para a gente inteiros, só que aqui agora inverte o raciocínio. Quanto menor o pKa, mais ácido. Anote isso que é importante. Quanto menor o pKa, mais ácido. Porque aqui foi feito o menos log. Tudo bem? Então a interpretação aqui é de número inteiro, é mais fácil, é mais rápido, mas por ter sido feito menos log, inverteu a interpretação. Ok? Observe que a água que está presente aqui, ela não aparece na forma da constante de acidez. Por quê? Porque a água é um solvente, e além da água ser um solvente, ela não altera o valor de pH, porque o pH dela é neutro. A água se dissocia, liberando a mesma quantidade de íons H+, igual aos íons OH-. Portanto, ela não tem capacidade de alterar o pH e ela não entra na constante de acidez por ser um solvente. Ok? Olha o exemplo que eu trouxe aqui. O ácido acético, que é um ácido etanóico, que é um ácido orgânico, que está na classe dos ácidos carboxílicos. Função orgânica, ácido carboxílico. Grupo funcional, carboxila. Carboxila é quando eu tenho uma carbonila, C+O, ligado diretamente a uma hidroxila. Observe que o ácido acético, ele é um ácido orgânico, ele não é tão forte. O valor de pKa dele é de 4,75. 4,75 positivo. Já o ácido clorídrico, que é um ácido que eu trouxe na introdução dessa aula, que a gente sabe que é um ácido muito forte, ele tem um pKa de -7.
Menos 7 é um valor menor do que 4,75. Mas para o pKa, como foi feito menos log, os menores valores correspondem aos mais ácidos, aos compostos que apresentam maior acidez. Portanto, o ácido clorídrico, por cálculos que são feitos da constante de acidez e logo em seguida o pKa, percebe-se que de fato ele é mais ácido do que o ácido acético. O que significa isso na prática para a gente? É importante a gente ler o significado disso. O ácido clorídrico, ele libera esse íon, esse próton H+, aqui, ó, muito mais fácil, muito mais rápido, porque a gente vai discutir ao longo das aulas que o íon cloreto que é formado aqui, ó, o ânion, ele se estabiliza bem, ele aceita bem o desligamento desse hidrogênio. Já o ácido acético, observe que ele tem 4 hidrogênios, mas só um deles que é ácido, só esse hidrogênio aqui que é ácido. Ele consegue ser captado, só que ele não se dissocia tão completamente quanto o ácido clorídrico, que é um ácido forte, porque os ácidos carboxílicos, os ácidos orgânicos, são mais fracos do que o ácido clorídrico. Tudo bem? Os motivos por trás dessa explicação a gente vai entendendo ao longo das aulas, que eu farei novas aulas para discutir todos os detalhes aqui de ácidos e de bases. Nesse momento a gente está discutindo os conceitos de acidez e basicidade e como que a gente criou fórmulas e condições de saber aqui, de criar uma tabela se um ácido é mais forte, se um ácido é mais fraco e assim por diante. Observe que tem 3 hidrogênios aqui, ó, nesse grupo metil, CH3, mas nenhum deles é ácido, ou seja, eles não se ionizam em soluções. Esses hidrogênios não são captados por uma base com facilidade, porque eles não são hidrogênios ácidos. E a gente vai entender isso, volto a repetir, ao longo das aulas, no decorrer das aulas. Só que olha só, no comecinho ali, ó, do século XX, Arrhenius criou essa teoria, ela foi bastante difundida e aceita, mas Bronsted e Lowry, na década de 20, esses dois químicos e cientistas de forma isolada aprimoraram o conceito de Arrhenius. Eles trouxeram o seguinte: ácido e base se dissociam, formam íons, né, cátions e ânions, mas na verdade o conceito de base ela é um pouco mais ampla. Base são compostos que recebem prótons, que recebem hidrogênios, e não somente aqueles compostos que liberam íons OH- no meio, na solução. Então eles pegaram o conceito de Arrhenius e aprimoraram. Então, base vai ser todo aquele composto que consegue captar prótons, que conseguem captar hidrogênios. E para isso, elas não precisam necessariamente somente ter OH-. Elas podem ter par de elétrons livres, por exemplo. E isso é suficiente para um composto ter caráter básico. Ácido, por sua vez, segundo Bronsted e Lowry, são compostos que doam seus prótons. Veja bem, aqui no ácido acético, esse hidrogênio é um hidrogênio ácido, porque a hidroxila doa o seu próton, ela libera esse hidrogênio. O CH3 não é um ácido, esses hidrogênios não têm caráter ácido, porque eles não liberam esses hidrogênios para que uma base possa captar eles, porque esses hidrogênios não têm caráter ácido. Então, base, além das hidroxilas, além de liberar hidroxila, de liberar OH-, são todos os compostos que conseguem captar prótons, que conseguem captar hidrogênios. E ácidos é o inverso, são todos os compostos que doam os seus prótons. Tudo bem? Veja um exemplo aqui, ó. Eu representei uma base genérica. Todas as vezes que a gente começa com os assuntos aqui, a gente traz conceitos genéricos, gerais, e depois a gente vai trazendo exemplos para ficar mais elucidativo. Então eu trouxe uma base genérica aqui, onde eu pus aqui 2 elétrons, um par de elétrons livres. E ela tem a capacidade de se comportar como base. Olha só, se um ácido se aproxima dessa base, olha só,
hidrogênio ligado a um ametal, olha aqui, ó, representando uma ligação química, 2 elétrons envolvidos. Esse par de elétrons da base capta o hidrogênio e forma uma nova ligação química com o hidrogênio. Observe que eu coloquei aqui a ligação de amarelo porque esses 2 elétrons estão de amarelo para destacar isso. Então a base captou esse hidrogênio, virou BH. E esse ânion, ele é liberado e esses 2 elétrons da ligação que ele fazia com o hidrogênio ficam em cima dele, olha só. O ânion, então, esse composto que se tornou um ânion, ele vem com um par de elétrons dessa ligação, que eu representei aqui de branco, e fica com uma carga negativa. Para a bronça de Lowry, todo ácido, ele forma a sua base conjugada. Então, todo ácido, quando ele perde o seu próton, ele se transforma numa base conjugada. Toda base, quando ganha o seu próton, se transforma no seu ácido conjugado. Então, veja bem, agora nós temos aqui desse lado dos produtos um ácido conjugado que foi formado a partir dessa base. E nós temos uma base conjugada que foi formada a partir desse ácido. O que é conjugado? É unido. Então, uma base, quando capta um próton, ela pode ter o comportamento de um ácido, que é chamado de ácido conjugado, porque foi gerado a partir dessa base. Todo ácido, quando perde seu próton, se transforma numa potencial base, que a gente chama de base conjugada, porque ela foi gerada a partir desse ácido. Como que funciona para essa reação acontecer ou não? A base e o ácido dos reagentes precisam ser mais fortes do que os ácidos e as bases conjugadas. Anota isso que é importante. Os ácidos e as bases conjugadas precisam ser mais fracos. Significa dizer que eles serão formados e vão ficar estáveis. Se eles não se estabilizarem, o equilíbrio dessa reação desloca para a formação dos reagentes. Então, esses produtos não são formados. Então, olha só, toda vez que uma base capta o próton e se transforma no seu ácido conjugado, esse ácido conjugado precisa ser mais fraco do que esse ácido aqui do reagente. Todas as vezes que o ácido doa o seu próton e se transforma numa base conjugada, essa base conjugada precisa ser mais fraca do que a base que captou o próton, para que essa reação tenha o deslocamento para o produto, para a formação dos produtos. Caso contrário, o deslocamento está para a esquerda e não há a formação dos produtos em quantidades apreciáveis. Tudo bem? Aqui eu trouxe como exemplo, e observe o seguinte, a água é um solvente universal, mas ela tem um caráter anfótero. O que significa isso? Ela pode se comportar tanto como base como um ácido. Ela pode ser um ácido, dependendo do meio em que ela se encontra, ou ela pode ser uma base, dependendo do meio em que ela se encontra. Então, nesse caso aqui, a água vai se comportar como uma base, porque olha só, o oxigênio tem par de elétrons livres. Na verdade, ele tem 2 pares. Ele tem 4 elétrons que não estão participando de ligações químicas. Apareceu o par de elétrons, tem a capacidade de se transformar numa base. Pode ser uma base ou não, tem que ser analisado. Mas nesse caso, a água se aproximou de um ácido. Então, esse ácido vai doar o próton para a água. Então, aqui nós temos um ácido, hidrogênio ligado a um metal, e observe que o par de elétrons do oxigênio faz uma ligação nova com esse hidrogênio. Eu destaquei ela aqui em rosa, porque o par de elétrons está na cor rosa, formando uma nova ligação. Observe que agora a água está com 3 hidrogênios e uma carga positiva em cima do oxigênio. Esse composto é o hidrônio. O hidrônio é o ácido conjugado da água quando ela se comporta como base. O hidrônio agora tem um hidrogênio que pode ser captado. Então o hidrônio passou a ser um ácido. Por isso é chamado de ácido conjugado, porque ele foi gerado a partir da água, que nesse caso está se comportando como base. Quando um ácido perde o seu hidrogênio, forma um ânion
e esse ânion tem par de elétrons livres, então ele se transforma numa base. Como ele foi gerado a partir do ácido, ele é conhecido ou chamado de base conjugada. Para que esses produtos aqui sejam formados, o hidrônio, que se comporta como ácido, precisa ser mais fraco do que o ácido que deu origem a ele. E o ânion que foi formado precisa ser uma base mais fraca do que a água. Porque se eles forem mais fortes, essa base volta a captar o hidrogênio e o equilíbrio dessa reação está deslocado para a esquerda. Entender isso não é tão simples, mas é extremamente importante e fundamental para que a gente possa seguir na química orgânica, porque a maioria dos mecanismos de reação que a gente estuda e das funções orgânicas com as respectivas reações envolvem, na verdade, reações de ácido e base. E isso gera bastante confusão, mas a partir desse momento nós vamos entender tudo a respeito dos ácidos e das bases. Quando a gente coloca um ácido para reagir com uma base, a gente dá um nome para essa reação de neutralização. Por que neutralização? Porque um ácido deixa o pH abaixo de 7. Uma base deixa o pH acima de 7. Quando os dois reagem, formam o sal correspondente e a água. Esse sal e essa água não alteram o pH do meio. Portanto, o ácido forte reagindo com base forte forma uma solução onde o pH é 7. Por isso é conhecido como reação de neutralização. Mas não é só esse conceito que a gente tem para ácidos e para bases. É bem mais complexo do que isso e a gente precisa ir entendendo aos poucos. Então, o que Bronsted e Lowry fez? Eles pegaram a constante de acidez, que foi criada aqui para determinar se um ácido é mais forte ou mais fraco, se ele perde o seu hidrogênio com mais facilidade ou menos facilidade, mas eles aprimoraram isso. Então, eles pegaram a constante de acidez e substituíram o íon H+, pelo hidrônio, porque todas as vezes que o ácido está em uma solução, está na presença de água, a água capta esse hidrogênio, se transformando no íon hidrônio, no cátion, conhecido como hidrônio. Portanto, a constante de acidez é a multiplicação da concentração da formação do íon hidrônio pelo ânion do ácido que foi gerado, dividido pelo ácido não dissociado, pelo ácido que está aqui do lado esquerdo da reação, que está do lado dos reagentes. Observe que a base que eu utilizei como exemplo é a água é solvente, ela não entra na constante de acidez. Portanto, continua o mesmo raciocínio. Quanto mais dissociado esse ácido se encontrar, maior vai ser o valor do numerador, menor vai ser o valor do denominador. Se eu divido um número maior por um número menor, a constante de acidez vai dar muito alta. Então, o ácido, pela constante de acidez, quanto maior o valor da constante, mais ácido. Só que para a gente trabalhar com números inteiros e mais fácil de ser visualizado, faz-se então o pKa, que é o menos log. Portanto, o raciocínio é o contrário. Quanto menor o pKa, mais ácido é o composto. Tudo bem? E aqui eu trouxe de novo um exemplo. Uma base forte, captando um hidrogênio da água que está se comportando como um ácido, formando aqui a amônia, que é o ácido conjugado dessa base, e liberando a hidroxila, que é a base conjugada da água. Vamos aos poucos. O amideto é quando eu tenho o nitrogênio ligado a dois hidrogênios e ele possui dois pares de elétrons livres. Esse nitrogênio está com uma carga negativa, é uma base forte, muito forte. Essa carga negativa e esses dois pares de elétrons livres do nitrogênio pode reagir com o ácido de forma rápida, captando o seu próton. Então, característica de base, compostos que captam prótons. Característica de um ácido, compostos que liberam íons H+, ou que liberam o seu próton para ser captado por uma base. Observe que a água aqui está se comportando como um ácido, caráter anfótero, aqui como base, porque ela possui par de elétrons livres, aqui como ácido, porque ela possui hidrogênios.
Tudo bem? O amideto, então, através do seu par de elétrons livres, capta o hidrogênio da água, se convertendo na amônia. A amônia é o ácido conjugado, que eu representei por AC, do íon amideto. A água perdeu o seu próton, se transformou na hidroxila, OH-. Tem uma carga negativa aqui. A hidroxila é a base conjugada da água. Observe que eu coloquei a setinha deslocando para a direita, para a formação dos produtos. Por que disso? Porque a amônia não é ácida, ela não tem hidrogênios ácidos, porque ela está estável. Nitrogênio fazendo 3 ligações e um par de elétrons livres está estável. Na verdade, a amônia é uma base. Aqui ela está se comportando como um ácido conjugado, porque ela foi formada a partir da base que deu origem a ela. Mas esses hidrogênios não são ácidos, então esse ácido conjugado é mais fraco do que a água como ácido. Portanto, ela se forma e se estabiliza. A hidroxila é uma base conjugada mais fraca do que o amideto. Então, a chance dela captar esse hidrogênio para voltar para os reagentes é menor. E o amideto, além de tudo, ainda foi formado a partir do amideto de sódio. Então, depois a hidroxila, que tem carga negativa, pode se aproximar do sódio, que tem carga positiva, e formar uma base. Mas é assunto para um outro momento, tudo bem? Aqui a gente está trazendo como exemplo bases e ácidos que formam seus ácidos conjugados e suas bases conjugadas para a reação acontecer e levar à formação dos produtos. Os ácidos e as bases como reagentes têm que ser mais fortes do que os ácidos e as bases conjugadas que foram formadas. Tudo bem? Para finalizar a aula, eu vou começar a falar a respeito da relação entre a estrutura do composto e a acidez correspondente. O primeiro assunto aqui da estrutura relacionado com a acidez é a força de ligação, a força da ligação química. Eu trouxe como exemplo aqui 4 ácidos. Observe que todos os 4 são formados a partir de halogênios. Halogênios são átomos da família 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo. O ácido fluorídrico, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico. Observe que o valor de pKa de cada um varia, eles não têm o mesmo valor de acidez. O ácido fluorídrico tem um pKa de 3,2, o ácido clorídrico menos 7, o ácido bromídrico menos 9 e o ácido iodídrico menos 10. Quanto menor o valor de pKa, mais ácido é o composto. Ou seja, o ácido mais forte aqui é o ácido iodídrico. Ele doa o seu próton com muito mais facilidade do que os outros. E observe que o grau de acidez está aumentando da direita para a esquerda. O menos ácido desses aqui que eu trouxe é o ácido fluorídrico, que tem um pKa de 3,2. E essa explicação é dada com base na força da ligação química. O ácido fluorídrico tem essa ligação aqui, ó, muito mais forte. O hidrogênio está ligado, está preso ao flúor muito mais forte, muito mais firme do que essa ligação do hidrogênio com o iodo. E por que isso acontece, apesar deles fazerem parte do mesmo grupo que são os halogênios? É porque o flúor é um átomo menor, enquanto que o iodo é um átomo muito grande. O fato do iodo ser um átomo muito grande, olha lá, eu trouxe representado aqui, ó, ele é do 5º período da tabela periódica. Então significa dizer que ele tem elétrons distribuídos até a 5ª camada da eletrosfera. Eu representei aqui. Então olha só, tanto o flúor quanto o iodo tem 7 elétrons na camada de valência. Por isso que eles pertencem ao grupo dos halogênios. Só que não está na mesma camada. Então nós temos aqui a camada K, a camada L, M, N, O. O iodo tem elétrons distribuídos até a camada O da eletrosfera. E aí observe que os elétrons aqui estão mais distantes do núcleo. O núcleo tem carga positiva.
Então eles estão menos atraídos pelo núcleo. Só que olha só, eles estão ligados no hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron na primeira camada, que é a camada K. Então, quando o elétron do hidrogênio vai ser compartilhado com o flúor, observa que eles têm tamanho mais ou menos parecidos. Então, a ligação fica mais firme, eles ficam mais próximos desses átomos. Então, os orbitais se aproximam e se encaixam melhor. Portanto, a ligação é mais forte. Quando é com o iodo, observe que o hidrogênio precisa colocar o seu orbital próximo do orbital aqui do iodo, só que o orbital está bastante distante, eles não se encaixam tão perfeitamente. Então esse hidrogênio está mais livre, mais solto para ser captado. Não é esse que é o caráter ácido? São substâncias, né, compostos que liberam o próton, que liberam o hidrogênio para uma base captar. Então imagina aqui que chega uma base tentando captar o hidrogênio que está ligado no flúor. O flúor está prendendo esse hidrogênio porque eles estão com uma ligação forte. Então a base não consegue captar esse hidrogênio com tanta facilidade. Já quando chega no ácido iodídrico, olha só, esse hidrogênio está mais solto, está menos preso. Então a base consegue captar esse hidrogênio com mais facilidade. Portanto, o ácido iodídrico realmente é mais ácido do que o ácido fluorídrico, por exemplo. E o raciocínio, tanto para o ácido clorídrico como para o ácido bromídrico, funciona da mesma forma. Esse aqui, ó, o flúor, é do segundo período, vai até a segunda. O cloro é do terceiro período, vai até a terceira. E o bromo é do quarto período, vai até a quarta camada da eletrosfera. Tudo bem? Isso tem a ver aqui com sobreposição de orbitais. A sobreposição do hidrogênio com o flúor é melhor, é mais forte, tá? Então, a força da ligação química desses ácidos aqui está vindo da direita para a esquerda, indicando que o ácido fluorídrico tem uma ligação química mais forte do que a ligação entre o hidrogênio e o iodo, por exemplo. Tudo bem? E aí, veja bem, toda vez que eu tenho um ácido mais forte, a base conjugada dele é mais fraca. Isso também é muito importante. Porque o ácido forte é aquele composto que libera o seu próton com facilidade. Se ele forma uma base conjugada forte também, ela capta o hidrogênio de volta. Então isso não pode acontecer. Então todo ácido, se ele é um ácido forte, ele tem uma base conjugada fraca. E o ácido que é fraco, ele tem a base conjugada forte. Porque olha só, o que é um ácido fraco? Ele tem dificuldade de doar o seu próton, de doar o seu hidrogênio. Consequentemente, ele forma uma base conjugada forte, porque ela vai captar o hidrogênio de volta. E aí vai deslocar o equilíbrio da reação para a esquerda. Então, observe aqui, ó, o íon iodeto, o ânion, né, iodeto, é um ânion mais fraco do que o ânion fluoreto, que é gerado a partir do momento que os hidrogênios são captados do ácido iodídrico e do ácido fluorídrico, respectivamente. E por que isso acontece? De novo, a explicação é a mesma, mas agora o raciocínio é o contrário. Observe que o flúor, ele só tem duas camadas. Os elétrons estão próximos, porque como ele é um átomo menor, os elétrons, observe que eles estão mais próximos aqui. Eu tentei fazer uma escala correta para você perceber de fato que os elétrons da camada de valência do flúor estão muito próximos. Elétron tem carga negativa, então eles tendem a repelir essa carga. Então o flúor ele fica mais reativo, ele tende a se ligar mais rápido, a se ligar mais fácil, porque ele quer que os elétrons não fiquem tão próximos assim. Então ele não tem as ligações aqui, os elétrons polarizáveis. Já o iodo, como ele é um átomo muito grande, ele tem o mesmo número de elétrons da camada de valência, mas olha só, os elétrons estão mais distantes. Eles ficam mais polarizados, mais bem encaixados. E, portanto, ele é uma base mais fraca. Ele não tende muito a atacar de volta. Ele lida bem com a formação ali de 8 elétrons na camada de valência, como eu estou representando aqui, porque esses elétrons ficam mais distantes. Quando o flúor recebe esse oitavo elétron e se torna o ânion fluoreto, os elétrons estão muito próximos, eles tendem a se repelir, então ele tende a voltar a atacar aqui
o hidrogênio e formar de novo o ácido fluorídrico. Portanto, o ácido fluorídrico é mais fraco, mas tem a base conjugada mais forte. O ácido iodídrico é um ácido mais forte e libera o seu próton com mais facilidade, mas o iodeto é uma base conjugada mais fraca. Tudo bem? Eu espero sinceramente que você tenha entendido essa aula, que faça sentido, que a gente possa continuar estudando aqui a respeito de ácidos e bases, para que esse assunto fique bem entendido e você possa entender a química orgânica, resolver exercícios e conseguir estudar de uma forma definitiva e significativa. Bons estudos!